Olá, que alegria poder compartilhar com você mais uma reflexão. E a nossa reflexão é nesse livro aqui, O Filho do Homem. Um livro que foi escrito há muito tempo, mas muito relevante para nossos dias atuais. E iremos refletir sobre 3 pontos principais destacados nesse livro. E esse livro é de François Mauriac. Ele vai falar sobre o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é Jesus Cristo. E ele vai nos retratar a vida de Jesus Cristo. O autor ele escreve com tanto amor, com tanta paixão, que torna esse livro parecido uma poesia. Às vezes a gente apaga e pensa, parece até uma poesia, mas não. E ele vem também retratar o mundo da sua época, contrastando com a vida de Jesus. Então é uma leitura fascinante, incrível, que nos leva a pensar sobre a vida de Jesus. Que Jesus maravilhoso é esse que nós servimos, e é com essa graça, com esse amor, que esse livro que nós vamos falar hoje. Aonde estava o Filho do Homem diante dos sofrimentos vividos pela humanidade? O autor vai falar pra gente que Jesus, o Filho do Homem, ele sempre esteve lá, porque às vezes nós nos perguntamos mesmo, onde está Cristo? Onde está o Jesus que eu sirvo diante de tanta dor, de tanto sofrimento vivido nesse mundo, que os homens colocam as pessoas a sofrer? Será que ele não vê isso? E aí o autor vem falar pra gente que a graça, que o Filho do Homem, ele sempre esteve lá. Ele esteve lá no momento mais sofrido da humanidade, quando as pessoas foram dizimadas, nas guerras, quando as pessoas em grande sofrimento, quando os judeus foram aprisionados, né? Então, em todos os momentos, Jesus estava lá. Ele estava lá. Só que temos o livre-arbítrio, o homem tem o livre-arbítrio. E o nosso Deus, o Senhor Jesus, ele não interfere. Então, o nosso Jesus, ele também sofre diante das dores da humanidade, diante das dores que o povo sofre, que os seus algozes impõem na humanidade, impõem às pessoas, então ele sofre, mas não interfere. Mas em todo tempo, ele está lá. Então, se você se pergunta onde está Jesus, o Filho do Homem, no momento de mais sofrimento, ele estava lá. E o autor vai falar pra gente que ele começa falando da infância de Jesus e traz de uma forma, como eu disse, toda amorosa, poética, parecendo que é poesia, mas não é poesia, não é um livro poético. Mas ele traz assim uma leveza, uma forma de escrever tão maravilhosa. E ele vem falando da vida de Jesus. E aí ele vai falar quando Jesus nascia, quantas coisas estavam acontecendo no tempo dele. Tanto é que foram mandar matar Jesus logo no seu nascimento. Então, todo esse sofrimento, Jesus estava nascendo, Jesus estava vindo, né? E aí ele vai contrastando na história o que estava acontecendo quando Jesus estava nascendo. E aí ele começa a falar. E aí aqui também ele vai falar pra gente da vida desconhecida de Jesus. E eu tava pensando nisso. Realmente, né? Jesus tem a parte do nascimento dele, mas a infância dele a gente não tem na Bíblia falando sobre a infância de Jesus. E também o autor vem falar pra gente que na Bíblia também não vai falar pra gente da adolescência de Jesus. Então a gente vê Jesus agora lá no templo falando com os mestres da lei, explicando a palavra de Deus para os mestres da lei, mas essa adolescência dele não se há mais relato, né? Esse é o ponto da adolescência de Jesus que a gente se vê falar na Bíblia. Depois da vida adulta de Jesus jovem, a gente não vê falar também de Jesus jovem. Agora a gente já vê falar de Jesus lá por volta dos seus 30 anos, quando iniciou o seu ministério. E aí sim a gente vai ver falar mais de Jesus. Mas a gente sabe que Jesus era carpinteiro, que ele tinha uma profissão, que Jesus era um filho obediente diante do que a gente lê, né, na Bíblia. A gente vê que Maria guardando tudo no seu coração, das bondades, das coisas que falava desse Jesus, o Cristo, o Filho do Homem, esse Deus, esse Jesus que era humano, que veio na forma humana, mas também era Deus. Como era, né? Isso. Então o autor nos leva a pensar e vai contrastando com a história, nos fazendo pensar como era esse Jesus através do quê? Dos relatos que tem da época, das crianças da época, como eram essas crianças trabalhavam, como se dava essa vida das pessoas, né? Então a gente para pensar nisso e fala, olha, realmente era desse jeito, mas se a gente vai ver na história, dá pra gente imaginar como era a vida, a infância de Jesus.
mas não temos nada assim na palavra de Deus, na Bíblia, falando a respeito. Mas vai falar do ministério de Jesus. E sempre que a gente vê, Jesus está lá cheio de graça, cheio de amor, de compaixão para com as pessoas. Porque Jesus, ele exala amor, ele exala sua graça, é o bom perfume de Cristo, né? Essa compaixão, esse amor que ele tem pelas pessoas. E aí, diante de toda a diversidade que a humanidade vem enfrentando desde antes de Jesus nascer, e a gente vai observando como que o evangelho chegou até mim, chegou até você, como que esse Jesus chegou até mim, até você. Tantos anos se passaram e aqui estamos nós, falando do Filho do Homem, falando de Jesus. E aí passaram-se muito tempo, principalmente, eu digo, desde a escrita desse livro, quantos anos se passaram e aqui estamos nós refletindo sobre Jesus, o Filho do Homem. E aí como que esses cristãos perseveraram mesmo diante de toda a adversidade. Os apóstolos de Jesus, quanto sofreram, as pessoas da igreja primitiva, quanto sofreram para que o evangelho de Cristo chegasse a mim e a você, né? Então, passaram por grandes tribulações, grande sofrimento e eles perseveraram. Eles perseveraram em cumprir, em falar desse Cristo para que gerações e gerações foram passando, chegasse a mim e a você. E ele traz exemplo pra gente de Estevão e de Paulo. E Estevão sempre cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Tanto é que quando ele estava ali sendo morto, sendo apedrejado ali na frente de Paulo, ele consegue ver a glória de Deus. Ele consegue enxergar além daquilo que nossos olhos humanos podem ver. Ele conseguiu ver os céus e agora ele vai ao encontro desse Jesus amado que ele tanto falava. Mas Paulo não, ele era algoz dos cristãos, ele fazia os cristãos sofrerem, né? Mas chega um momento que agora ele tornou de algoz, ele tornou esse homem que leva a palavra de Deus. E quantos ensinamentos ele trouxe para nós, para os nossos dias, que está registrado na palavra de Deus. Foi um grande homem e que ele era perseguido também, depois que ele se tornou cristão, começou a falar de Cristo, crê em Cristo, começou o seu ministério, agora ele, de algoz, ele passou a ser o perseguido. Ele era perseguido também por falar desse Jesus, por agora crer nesse Jesus. E Paulo, agora ele vem falar desse Jesus amado, que antes ele não conhecia, conhecia de ouvir falar. Agora ele tem o contato com o Filho do Homem e tudo muda na vida dele. E agora ele é perseguido também. E esses cristãos perseveraram. Por que eles perseveraram? Porque o amor do Filho do Homem é ele que nos faz ter esperança, que nos preenche, da sua graça, do seu amor e nos dá força para continuar. Sim, é o Filho do Homem que faz isso por nós. Então é por isso que o Evangelho chegou a mim e a você, porque esses cristãos, eles perseveraram. E até hoje os cristãos continuam permanecendo fiel, perseverando, acreditando, tendo fé em Jesus Cristo. É incrível demais, né? Quando a gente vai analisando, para pensar, igual o autor nos leva a refletir sobre esses temas, sobre essas coisas, sobre Jesus, e você fala, como que Jesus é maravilhoso. Realmente ultrapassa as barreiras e nos faz, mesmo que somos perseguidos, que somos tratados com forma de maldade, com sofrimento, mas ele nos preenche com a sua graça e nos dá força para continuar, perseverar no seu nome, na sua presença, na sua graça. E o autor fala que o Filho do Homem, ele é a paz. Ele é a única paz, a paz para o mundo. Ele que é a paz que nós tanto almejamos, que o mundo tanto almeja. Onde encontrar essa paz? A verdadeira paz é encontrada no Filho do Homem, porque ele que nos dá gozo da salvação, é ele que nos enche da verdadeira paz, nos inunda com a sua paz, com a verdadeira paz, e assim há tranquilidade. Então a gente se pergunta, aonde está a paz? A paz está no Filho do Homem, porque ele é a paz. Portanto, não perca a fé, a esperança diante desse mundo que já no maligno, já no pecado. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Continua crendo, perseverando, acreditando no Filho do Homem. Perca a sua fé não.
Se você está desanimado, está passando por um sofrimento, está passando por perseguição, porque nesses últimos tempos da igreja na terra, nós vamos ser perseguidos, nós vamos realmente passar por sofrimento, que o Filho do Homem já nos falava isso. Então, permaneça firme, que o Filho do Homem, com certeza, ele tem amor, ele tem graça, ele tem paz para conceder a você. Chegamos ao final de mais uma reflexão, espero que você tenha gostado. Inscreva-se no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas possam conhecer o Filho do Homem e comenta aqui qual seria a sua reação diante do olhar do Filho do Homem. Se ele te olhasse agora, como seria a sua reação? Comenta aqui para mim. E se você quer ajudar o canal, tem link aqui na descrição. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família. E eu te aguardo aqui para a próxima reflexão.